Com alegria, dar as boas-vindas ao pastor Francisco Vanderlei Lamounier, pastor hoje da nossa igreja, atuando na congregação de Aruanã, estado de Goiás. Que Deus o abençoe, que Deus o use como instrumento em suas mãos e que a igreja, juntamente com o irmão, possa realmente ver Jesus nesta noite, por meio da palavra que o irmão vai trazer para nós. Pode usar o pedestal, seu microfone está aqui, fique à vontade, pode tirar a máscara também durante esse tempo de pregação, caso deseje. Que Deus nos abençoe, igreja. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é o dia do Senhor, mas é o dia em que faço também 6 anos de casado, casei aqui, na verdade cresci nessa igreja, fui enviado ao seminário por essa igreja, amo essa igreja, estou agora em Aruanã. E hoje também é um dia, uma noite de alegria, porque estou aqui e Aruanã, que é filha dessa igreja, também está tendo culto, ou seja, tem uma igreja lá. Isso é motivo de alegria imensa. E quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês, então, essas bênçãos. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. A palavra do Senhor diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus amado, nós clamamos para que o Senhor fale com essa igreja, não permita que o pregador se torne um obstáculo, mas que a sua voz possa chegar aos corações dos irmãos, apesar de mim. Senhor, aqui está o seu povo, fale com eles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é pelos poderes da Trindade. Pelos poderes da Trindade. Uma banda, da qual não gosto muito, Los Hermanos, diz: todo carnaval tem seu fim. Mas a pergunta é: quando começou o carnaval?
Da onde vem essa festa? A festa da carne. Tudo tem um início, meus irmãos, tudo tem um porquê e nada é por acaso. A ideia básica do carnaval qual é? Tirar o brasileiro de suas casas, colocá-lo ali durante 5 dias para que ele possa fazer o que ele quiser. Essa é a ideia. Colocar os brasileiros nas ruas para ele viver como bem entende. Isso é uma atividade religiosa, meus irmãos, e isso teve início. O nome da festa que deu início ao carnaval se chama Saturnais, ou Saturnália. Era uma festa que adorava o deus Saturno. Era uma festa da antiga Roma, em honra ao deus Saturno. Começava ali no dia 17 de dezembro e duravam 10 dias. Bem, ali era uma sociedade dessa festa que buscava uma certa moralidade. Então, nesse período de 10 dias, eles esqueciam isso. Toda a lei, durante aqueles 10 dias, era subvertida. Os prisioneiros, meus irmãos, eram soltos. Os senhores trocavam de lugar com esses prisioneiros, e os senhores serviam os prisioneiros. Um condenado era trazido do cárcere, entronizado, e pasmem, até a rainha se deitava com ele. As leis, como eu disse, da pedofilia, bestialidade, orgia, todo tipo de perversão era subvertida. Só havia uma lei naquela festa. Qual era? O padeiro não poderia parar de fazer pão. Por quê? Porque quanto mais comiam, mais tinham força e energia para continuar aquela festa da carne. E o carnaval vem dessa festa. Mas, pastor, o senhor disse que era uma festa religiosa. Sim, porque eles acreditavam que toda a criação vinha do caos. Então, na liberação anual do caos, esse poder é o que daria vida, força, graça para que os romanos pudessem dar continuidade e prosseguir. Eles acreditavam que o caos os fortalecia. E hoje não é diferente, né, meus irmãos? Quem nunca ouviu aquela frase, depois do carnaval a gente faz isso? Não, o brasileiro só funciona depois do carnaval. Quem nunca ouviu? Isso mostra, meus irmãos, que o ser humano está em busca de poder. Em busca de poder. Ou o homem faz das coisas daqui de baixo poder, ou ele faz das coisas de cima poder para a sua vida. Então, meus amados, em resumo, o que vamos tratar? Hoje eu quero tratar da doutrina da processão. O que é? A pessoa do Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E ele vem para cima de nós, nos fazendo orar por conhecimento e orar para que tenhamos fé no governo de Jesus Cristo. Isso significa processão, ou a doutrina da processão. Ela se encontra, inclusive, no capítulo 2 da nossa Confissão de Fé de Westminster, ali no artigo de número 3. O Espírito Santo procede eternamente do Filho e do Pai. Essa força, na verdade, essa pessoa poderosa, que nos fortalece, nos leva a orar. E esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. A processão nos leva a orar pela igreja. Pela igreja, Paulo tinha uma boa relação com Éfeso. Foram 3 anos intensos e sabemos disso por causa de Atos. E então, Paulo estava numa condição difícil, o seu amigo Epáfras, que era um plantador de igreja, vem correndo para Paulo e diz: Paulo, as igrejas em Colossos estão sucumbindo. E Paulo, por amar a igreja em Éfeso, pergunta: e como anda Éfeso? E aí, ao escutar a informação de Éfeso, ele vai dizer no versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos, eu não cesso de dar graça a vós. Ele orou por aquela igreja. Irmãos, é verdade que vivemos em tempos estranhos. Isso revela
Isso revela dizeres estranhos também. Alguns dizem que doutrina é só lugar, doutrina tem que ficar só na igreja. É verdade, ela tem que ficar na igreja, mas só na igreja? Alguns dizem que doutrina não se comunica com política, com educação, com família, e se você falar de doutrina, você está equivocado, porque local de doutrina é só na igreja. Crer dessa forma, meus irmãos, é um problema. Crer dessa forma é esconder o poder. Paulo sabia muito bem disso, e por isso que ele ora. Irmãos, oração é doutrina. Como você tem orado? Irmãos, você tem orado por alguém, pedindo por coisas bíblicas? Você tem se importado com alguém, ou você só ora, que Deus te abençoe? Ou hoje à noite eu vou orar e nem se preocupa com essas pessoas? Paulo sabia do poder da oração. Paulo sabia do poder da intercessão, e ele fazia isso muito bem. Claro que o poder não era dele, e muito menos de suas palavras. Mas ele pedia que o Todo-Poderoso pudesse agir segundo a sua vontade. Nós pedimos isso uns pelos outros, irmãos. Qual foi a última vez que você foi movido positivamente para orar por outro cristão inclusive de outra denominação? Quando foi que você ouviu coisas boas e agradeceu a Deus e continuou agradecendo porque aquele irmão tem amadurecido na fé? Paulo ouviu sobre a fé dos irmãos de Éfeso e o amor. Isso motivava o coração de Paulo. Ele reconhece que eles eram uma comunidade que criam no Senhor Jesus e agiam em amor. E lembrem-se, aonde estava Paulo? Preso. Você se alegra, meu irmão, com um irmão de outra denominação, quando ele cresce, ele acerta, ele tem agido em amor? Ou você faz das suas redes sociais um campo de guerra denominacional? Você tem alegria ou inveja? Lá dentro você vê aquela pessoa crescendo teologicamente, e você diz, muito bem, meu irmão, e lá dentro você fala, esse fulaninho só quer aparecer. Esse fulaninho só quer chamar a atenção. Ou você agradece pela transformação? Veja que Paulo, no versículo 16, ele não cessava de dar graças a Deus e não parava de orar pela igreja, meus irmãos. Ele não cessava. Isso é fruto da processão, da pessoa do Espírito Santo que te move a orar pela igreja. Ter vida de oração é um indicativo da sua saúde espiritual. Você tem orado por esses irmãos, você gosta de orar por esses irmãos, você gasta tempo em oração. Mas pastor, além de fé e além de amor, qual era o conteúdo dessa oração que Paulo aqui está fazendo? E esse é o nosso segundo ponto. A processão nos leva a orar por conhecimento experiencial. A processão nos leva a orar por conhecimento experiencial. Pastor, o senhor está falando muito de processão. O que é? Vamos, repita, o que é essa doutrina? É a simples verdade, meus irmãos, de que quando o Espírito Santo procede do Pai e procede do Espírito, ele avança para cima de você, te convertendo, te transformando em uma nova criatura, te restaurando, te transformando. Ele vem em conhecimento e em poder, porque ele revela o próprio Filho e a obra do Filho de Deus. Veja que essa é uma doutrina cara e esquecida. Essa doutrina no século XI rachou a igreja. Alguns dizem, e há o grande cisma, alguns dizem que foi o maior racha, inclusive maior do que a Reforma Protestante. Crer que o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho e vem para nós. É a simples verdade
de que o Espírito Santo vai para cima de você te convertendo. Não é isso que João 16:8 diz? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. 2 Timóteo vai nos dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por que nós não temos um espírito de covardia e de poder? Por causa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, o pastor Rushdoni, ele faz a seguinte citação: o Espírito na sua processão vem como o Espírito da verdade ao nosso coração, para nos dar a verdade, para falarmos do Pai e também do Filho, para comunicar poder e conhecimento ao que crer. A processão do Espírito é a comunicação de poder. Em outras palavras, o Espírito vem até você, ilumina a sua vida para que você possa crer em Cristo e para que você possa, em Cristo e através do Espírito, ter um relacionamento com o Pai. Quanto mais você conhecer a Deus por meio da iluminação do Espírito, mais poderosos vocês serão. Aqui trata-se de um poder espiritual, meus irmãos, para vencer batalhas. Paulo sabia que aquele povo era crente. Paulo sabia que eles tinham problemas. Capítulo 4-6 de Efésios, ele vai tratar dos problemas. Mas agora Paulo está ressaltando aquilo que é de positivo daquela igreja. E ele está dizendo para nós hoje que a vida com Deus é uma eterna progressão. Todos nós temos que avançar em conhecer, mas não é conhecer sobre Deus. É conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus, é fazer de Deus poder para a sua vida. Não se conhece o caminho de Brasília a Aruanã somente, sobre o caminho, mas o verdadeiro conhecimento do caminho até Aruanã é quando você pega o carro e vai até lá. É ter um conhecimento íntimo. Todos nós precisamos avançar, você, inclusive o pastor Augusto Nicodemos, até porque é isso que João 17 vai nos dizer, que a eternidade é conhecer a Deus, o Pai e o Filho, é um eterno conhecer a Deus, não é um marasmo espiritual. E Paulo é específico, veja no versículo 19, o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meus irmãos, eu lhes chamo a atenção para algo, veja aí, comigo, volta comigo no versículo 17. O versículo 17 ele vai dizer, um espírito sem o artigo e sem a letra maiúscula. E no versículo 13 tem um artigo falando do Espírito e com a letra maiúscula. Alguns vão dizer, mas pastor, então, aqui quando ele nos concede o Espírito, porque diz assim o versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Espírito aqui é aquilo que nós já temos. Não é um segundo batismo, como alguns dizem, mas ele está dizendo que o Espírito aqui é algo que nós já temos. O pastor Hendrickson, ele vai resumir, o que já está presente deve ser fortalecido, porque no versículo 13,
aonde nós somos selados, vocês já têm o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, para que você possa avançar em conhecimento, para que o seu coração venha a ser iluminado, você precisa continuar nessa progressão, porque você já tem a pessoa do Espírito. Não é um segundo batismo ou um segundo derramamento. Aquilo que você já está presente, você precisa fortalecer. Paulo está dizendo que conhecimento, meus amados, é poder. Paulo queria que os efésios fossem poderosos. Por quê, pastor? Porque quando você tem este conhecimento aqui, é como se sua mente unisse com a mente de Cristo. É como se você tivesse a própria mente de Cristo. O Espírito revela o pleno conhecimento dele através das Escrituras, ilumina os olhos do seu coração, você cresce em Cristo, você se enche da plenitude de Cristo, então você tem a mente de Cristo. Agora você pode entender o versículo 18, e você pode confiar. Qual a riqueza da sua glória? Da herança nos santos. Você que tem o Espírito Santo e Cristo, é o Pai, você agora sabe o que te espera no futuro. O ímpio lá fora não. Você que tem Cristo Jesus e o Espírito Santo iluminando ele, você tem a glória da herança dele, você tem o penhor. Nada pode tirar isso de vocês. Isso, meus irmãos, é poder. A mente natural faz das coisas naturais poder. As pessoas esperam do Estado o quê? Salvação. Elas fazem do governo o centro do seu poder. As pessoas esperam do carnaval salvação, alívio para suas vidas. Então, elas fazem do carnaval poder, das festas poder. O homem sem Deus faz das coisas aqui de baixo poder. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando o Espírito Santo vem para cima de nós, somos iluminados pela verdade, através do Espírito Santo, enxergando o poder que vem, procede e nos atinge. Entendemos que somente em Deus nós temos poder. Deus é o nosso poder, meu amado. Deus é quem pode sarar as suas feridas. Deus é quem pode curar os seus vícios. Deus é quem pode restaurar o seu relacionamento. Deus é quem pode curar você. Deus é quem pode refazer a cidade de Brasília. Somente Deus. Mas para isso, você precisa se submeter a Ele. Você precisa crer, você precisa conhecer, você precisa saber os seus propósitos, você precisa ter a mente dEle. Se você não tem a mente dEle, você não o tem. E para ter a mente dEle, você precisa de Cristo. Oremos uns pelos outros, para que possamos nos arrepender. Oremos pelos outros, para que possamos avançar em poder. Oremos uns pelos outros para que possamos avançar em conhecimento. Tire a sua teologia do armário, tire a sua doutrina do bolso e comece a usá-la. Pastor, que tipo de poder estamos falando aqui? Nosso terceiro e último ponto. A processão nos leva a orar por confiança no governo de Cristo. Versículo 19. A qual suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos entender o poder aqui. No grego, este versículo ficaria assim: a qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos, segundo a eficácia poderosa do poder do seu poder. Paulo gasta 4 palavras do grego diferentes para dizer que Deus tem o poder ilimitado. Paulo utiliza dinamis para dinamite, a explosão do mundo. Paulo utiliza energia, aquilo que nos sustenta. Utiliza kratos e chus para dizer que Deus tem
todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, e esse é o Deus que está sobre a igreja, avançando com o reino, nos usando, e nós precisamos confiar nisso, meus irmãos. É isso que me fez ir para Aruanã. É isso que dá certo. Paulo demonstra esse poder no versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo. Como? Ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja, exerceu ele em Cristo. Quem? O Pai da glória. Como? Através do Espírito Santo. É o mesmo, assim, esse é o mesmo Espírito. O Espírito que estava em Cristo está no Pai, há uma relação, e então Deus, na sua eternidade, decretou que usaria o Espírito para ressuscitar Cristo. E agora Cristo, ressurreto, governa sobre todas as coisas, derramou a pessoa do Espírito Santo sobre a igreja, e você tem o Espírito Santo. Essa é a promessa. Você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Que você saia daqui essa noite crendo nessa verdade e que ela possa arder no seu coração. Você é um ser eterno. Você tem o penhor da herança da Trindade. Você tem o Espírito Santo em vocês. A força ressuscitadora habita em nós. Nós temos esse poder, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Ele é quem vai nos ressuscitar, por isso Ele é a nossa herança. E meus irmãos, Deus Pai entroniza Cristo à sua direita. Cristo governa sobre todas as coisas. Olha o versículo 21 e veja comigo: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Meus irmãos, Cristo está governando. Nós não podemos ficar com a autoestima baixa. É Cristo quem governa. O problema do Brasil está debaixo dos pés de Cristo. A igreja, ela é vencedora, não há comunismo, não há nada que possa se levantar contra ela. Ela está aqui firme porque o Espírito a sustenta. Meus irmãos, há uma história que se conta assim. Havia uma igreja e havia um coach do lado. O coach falava mentiras como se fossem verdades, e lá estava sempre cheio, todo domingo a igreja vazia com 1 ou 2 pessoas, e ele lá, pastorzinho, falava a verdade. E aí, todo domingo, um atrás do outro, a igreja dele não enchia, ele olhava para o lado lotado de gente, ele vai lá e conversa com o rapaz e fala: por que a igreja aqui não enche e o seu negócio aí enche? Aí ele diz: porque eu falo a mentira como se fosse verdade. Você fala a verdade como se fosse mentira. O seu problema, meu irmão, é que você não acredita naquilo que você diz. Precisamos crer, se Cristo está entronizado, todas as coisas estão sendo subjugadas e o reino está avançando. Não há nada que possa impedir. Veja, meus irmãos, tire a sua doutrina do armário. Se você crer na justificação, Cristo imprimiu a sua justiça em você. Você é quem tem que assumir os tribunais, porque a justiça de Cristo está em você. Não peça ao ímpio para fazer leis. Assuma os espaços. Avancem, meus irmãos. A igreja, ela é militante porque ela avança, porque ela tem a Trindade, e Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, além de estar entronizado, Ele é o cabeça da nossa igreja. Por isso você não pode ficar sem conhecê-lo. E conhecer a Cristo é tirar as nossas doutrinas do bolso, meus irmãos. É tirar as doutrinas do bolso. Meus irmãos, você tem esse poder, porque o Espírito Santo atua em você. E Ele atua a fim de te levar a orar uns pelos outros. O Espírito Santo te leva a orar por mais conhecimento. O que você sabe sobre toda a doutrina, como você tem exercido.
E o Espírito Santo te leva a crer que Cristo governa sobre todas as coisas. Há um plano trino sendo estabelecido e firmado. E veja, meus amados, e veja que no verso 23, no finalzinho, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui é o concursos divinos. Você concorre com Deus, você coopera. Aqui cabe a sua responsabilidade de ser e encher-se da plenitude do Espírito Santo, de buscar por Deus, de gastar horas de oração, de se alegrar com Deus, de saber como Deus pensa sobre o dia do Senhor, aquilo que Deus pensa sobre a família, aquilo que Deus pensa sobre o governo, e agir, meus irmãos. Se existe trabalho, é para nós assumirmos e governarmos, porque esse é o eco que está lá em Gênesis, não é verdade? Para a gente sair e subjugar todas as coisas. Meus irmãos, se alegre com aqueles que estão crescendo na fé, cresça você também. Tenha intimidade com o Senhor Jesus. Se você ainda não fez, tenha inveja. Se arrependa, meu irmão. E lembre-se, não há nada que possa parar a igreja. Nem o inferno, nem nada. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome. Nós estamos aqui, Pai, a fim de ouvir a sua voz, que possamos sair daqui animados, com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, que o Deus Pai e o Deus Filho derramou na igreja, derramou sobre nós. O Espírito Santo que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que a igreja possa sair por aí, para anunciar a vitória de Cristo e que Ele governa todas as coisas. Que o Espírito Santo possa iluminar os ouvidos, a mente e o coração daquelas pessoas que ouvirão e que haja arrependimento e restauração, Senhor. É o que nós te pedimos. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.